E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a essa nova série do canal Revisões Aula Paraná. Isso mesmo, aqui nós vamos estar fazendo revisão aula por aula de todas as aulas dadas pela televisão, pelo YouTube ou pelo aplicativo Aula Paraná. Nesse vídeo aqui nós vamos iniciar as revisões para o segundo ano ou segunda série do ensino médio. Vamos a essa revisão então, depois da vinheta. Vamos lá então, pessoal. Essa primeira aula aqui tem como objetivo tratarmos de termometria, calorimetria e propriedades da matéria. Bom, já deixa eu avisar aqui que nessa aula os conteúdos eles estão um pouco desorganizados e eles estão sendo apresentados em uma velocidade um pouco superior ao normal. Mas como o objetivo aqui é nós fazermos uma revisão da aula toda, nós vamos passar por tudo isso. Porém, alguns exercícios não serão feitos nesse momento e nós vamos reaproveitá-los mais para frente, quando for um momento oportuno, tudo bem? Então nós vamos iniciar aqui falando sobre a diferença entre calor e temperatura. Pessoal, temperatura é aquilo que a gente mede com o termômetro, tudo bem? Essa medida feita pelo termômetro representa a nível macroscópico, representa de uma maneira que eu consiga visualizar como estão se comportando as moléculas dessa substância que você está medindo a temperatura. Então, por exemplo, quando você coloca um termômetro embaixo do seu braço para determinar se você tem febre ou não. O que esse termômetro está fazendo? Ele está medindo a energia de vibração das moléculas que compõem o seu corpo. Isso mesmo, ele está medindo de uma maneira macroscópica como essas moléculas estão se agitando no seu corpo. Essa medida de agitação das moléculas é o que nós chamamos de temperatura. Porém, calor é algo completamente diferente. Calor é um tipo de energia. Mais especificamente, calor é a energia térmica que vai de um corpo para o outro. Para que exista calor, é necessário sempre, no mínimo, dois corpos e que eles tenham temperaturas diferentes, para que a energia térmica do mais quente possa fluir para o mais frio. Isso é a definição de calor. Então, de uma maneira resumida, calor é energia em trânsito, pessoal. Bom, sempre que você tiver dois corpos com temperaturas diferentes, eles vão estar trocando calor entre si, até que se atinja o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é previsto pela lei zero da termodinâmica. Essa lei fala mais ou menos assim: dois corpos em um ambiente isolado termicamente trocarão calor entre si até que o equilíbrio térmico seja estabelecido, ou seja, até que a temperatura desses dois corpos seja a mesma. Na termometria, o nosso objetivo é realizar medidas de temperatura. E para isso, nós fazemos utilização de três escalas térmicas que são muito famosas. A escala Celsius, que ela é utilizada no Brasil, por exemplo. A escala Fahrenheit, que ela é utilizada em países de língua inglesa, como Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, Canadá. E o Kelvin, que é a escala absoluta de temperatura. Nós vamos estar falando sobre ela um pouco mais para frente. É possível fazer uma relação entre as escalas térmicas, entre a escala Celsius e Fahrenheit, entre a escala Fahrenheit e Kelvin e entre a escala Celsius e Kelvin. Essa relação ela é estabelecida dessa maneira aqui. Você estabelece o ponto de fusão da água para as três escalas. Você estabelece o ponto de ebulição da água para as três escalas e aí você pega uma temperatura qualquer nesse intervalo que você estabeleceu. E aí, usando uma regra
matemática, nós podemos criar esta relação aqui. O desenvolver desta equação eu vou fazer em um vídeo separadamente, porque é um pouco mais complicado e explicar a partir de um slide fica mais difícil ainda, tudo bem? E aí nós temos aqui o primeiro exercício que nós não vamos resolver nesse momento, porque para isso é necessário que nós entendamos como se constrói essa relação, então a gente vai deixar ele para um outro momento. Eu trago a solução desse exercício quando eu trouxer a explicação de como nós chegamos a esta equação matemática. Então vamos avançando aqui. Calorimetria. Calorimetria é o estudo de calor. Calori vem de calórico, que significa calor, e metria vem de medida. Então, calorimetria nada mais é do que efetuar medidas de calor. E como que nós fazemos essas medidas de calor? Bom, nós podemos usar aqui duas equações matemáticas. Uma que é a equação para calor sensível, ou seja, um calor que depende da variação de temperatura. E a outra é uma medida de quantidade de calor latente, onde o calor não depende da temperatura, tudo bem? Avançando mais um pouco então, temos um exercício que nós infelizmente também vamos deixar para resolver em um outro momento. Agora nós vamos definir duas grandezas físicas relacionadas com a ideia de quantidade de calor. A primeira é o calor específico. Calor específico é a quantidade de calor necessária para fazer com que uma porção de um dado material tenha a sua temperatura variada em 1 grau Celsius. Essa é uma ideia que pode confundir um pouco você. Para auxiliar nisso, vamos dar uma olhada nessa tabela aqui. Veja, essa é uma tabela que tem várias substâncias e o calor específico, o calor sensível dessas substâncias. Então veja, para que eu faça com que a acetona varie a sua temperatura 1 grau Celsius, eu preciso de 0,52 calorias por grama. Para que a areia varie a sua temperatura 1 grau Celsius, eu preciso de 0,20 calorias por grama. O que é isso? Isso é a quantidade de calor necessária para fazer com que essas substâncias tenham a sua temperatura variada em 1 grau Celsius a cada grama dessa substância. Nesse mesmo raciocínio vem a ideia de capacidade térmica. Enquanto o calor específico está relacionado a um tipo de substância em particular, capacidade térmica está relacionada com um sistema todo, onde eu vou medir a quantidade de calor necessária para que todo esse sistema sofra uma variação de temperatura. Então agora nós temos um exercício aqui que vai fazer com que fique mais claro a ideia de calor específico. Então veja, uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio, cada uma contendo 330 ml de refrigerante, são mantidas em um refrigerador pelo mesmo longo período de tempo. Ao retirá-las do refrigerador com as mãos desprotegidas, tem-se a sensação de que a lata está mais fria que a garrafa. É correto afirmar que a lata está realmente mais fria, pois a capacidade calorífica da garrafa é menor que a da lata. A lata está de fato menos fria que a garrafa, pois o vidro possui condutividade menor que o alumínio. A garrafa e a lata estão à mesma temperatura, pois possuem a mesma condutividade térmica, e a sensação deve-se à diferença nos calores específicos. A garrafa e a lata estão à mesma temperatura, e a sensação é devida ao fato de a condutividade térmica do alumínio ser maior que a do vidro. A garrafa e a lata estão à mesma temperatura e a sensação é devida ao fato de a condutividade térmica do vidro ser maior que a do alumínio. Nessa questão aqui, a ideia é a seguinte: nós temos dois materiais diferentes, vidro e alumínio. Cada um desses materiais tem um certo calor específico, porque lembra aqui da nossa tabela? Cada substância, cada material tem um calor específico diferente. Sabendo disso, nós podemos definir então que vai existir algum tipo de diferença
na interação das nossas mãos com esses materiais devido a essa diferença de calores específicos. Mas qual é a resposta correta? A resposta correta dessa questão é a letra C. Por quê? Porque como a garrafa de alumínio e a garrafa de vidro ficaram um longo tempo dentro da geladeira, elas atingiram o equilíbrio térmico com a geladeira. Ou seja, ambas estão à mesma temperatura. Isso está sendo dito lá no enunciado da questão. Então a letra A e a letra B a gente já pode descartar de cara, porque a partir do momento em que é dito que ficaram um longo tempo dentro da geladeira, nós estamos assumindo que houve o equilíbrio térmico nessa situação. E aí, quando você pega em ambos os materiais com as suas mãos, o alumínio e o vidro vão tirar calor da sua mão, cada um de uma maneira. Um mais rápido e outro mais devagar, por causa da diferença nos calores específicos. Então você tem a sensação de que o metal é mais gelado porque ele rouba, entre aspas, né? Ele rouba calor da sua mão mais rapidamente. Por quê? Porque ele tem um calor específico menor. Com menos calor, ele varia a sua temperatura mais rápido. Isso nos dá uma sensação térmica de mais frio na nossa mão, porque ele está roubando mais rapidamente o calor das nossas mãos. Perceba esse detalhe, é muito importante. O que a lata e a garrafa estão fazendo? Estão transferindo calor da minha mão para a garrafa. Então eu sinto na minha mão uma sensação térmica de frio, porque eu estou perdendo calor e a lata está ganhando. Se a lata ganha calor mais rápido, eu perco calor mais rápido. Então, na mão que tem a lata de alumínio, o calor está migrando mais rapidamente para a lata. Então, a minha sensação térmica é de mais frio naquela lata. Calor latente. Bom, calor latente ele vem relacionado à não variação de temperatura. Calor latente ele está diretamente relacionado a processos de mudança de estado físico. Então, nós temos aqui na nossa tabela o calor latente de fusão. Fusão é a mudança de estado físico do sólido para o líquido. Então, a água tem uma temperatura de fusão de 0 graus Celsius e um calor latente de fusão de 80 calorias por grama. Aqui está incorreto, tá, pessoal? Tem que mudar aqui para gramas. O etanol tem uma temperatura de fusão, ou seja, vira líquido a menos 115 graus e tem um calor latente de fusão de 25 calorias por grama. Como que nós podemos ler esta tabela? Para transformar água sólida em água líquida, é preciso de 80 calorias por grama de água. Para transformar álcool sólido em álcool líquido, é necessário de 25 calorias por grama de álcool. Então, quanto maior o valor do calor latente, maior a quantidade de calor necessária para realizar aquela mudança de estado físico. E a mesma coisa vale na mudança de estado físico do líquido para o vapor. Água tem um calor latente de vaporização de 540 calorias por grama, que também deve ser alterado, pessoal. Calorias por grama, tudo bem? Já o etanol tem uma quantidade de calor de 204 calorias por grama para transformar etanol líquido em etanol vapor. Na sequência aqui, pessoal, temos um quiz. Anteriormente, vimos que o valor do calor específico de uma substância pode definir se determinado material seria um bom ou um mau condutor térmico. Avaliando o exposto, apresente a alternativa correta. Item A. A água é melhor condutor que o ouro, pois seu calor específico é maior.
Errado, pessoal. Quanto maior o calor específico, menor a capacidade de condução térmica. Lembra do exemplo da lata de alumínio e da lata de vidro? Menor calor específico, maior condução térmica. Por isso o alumínio parece ser mais frio do que o vidro. Letra B. Dentre os diversos materiais, podemos afirmar que metais são bons condutores elétricos, mas nem sempre seriam bons condutores térmicos, principalmente se comparados com líquidos como água, acetona e álcool, por exemplo. Errado, pessoal. Metal é um bom condutor térmico, sim. Eles são melhores do que água, acetona e álcool, por exemplo. Para isso, basta nós olharmos aqui a tabela. Olha lá. Calor específico da água, 1. Calor específico do cobre, 0,09. Calor específico do etanol, 0,59. Olha aqui quem é menor. Cobre, ferro, ouro, prata. Eles são menores do que acetona, álcool e água. Então, metais são bons condutores térmicos, pessoal. Letra C. Ouro, prata e cobre são excelentes materiais condutores térmicos, pois possuem os mais baixos valores para calores específicos. Essa é uma boa candidata à resposta. E letra D. Não é possível afirmar que um material é bom ou mau condutor térmico sem avaliar o calor latente da substância. Não tem nada a ver com calor latente. Calor latente é para mudança de estado físico. Então a resposta é a letra C. Ouro, prata e cobre são excelentes materiais condutores térmicos, pois possuem os mais baixos valores para calores específicos. Beleza? Seguindo aqui então. Propagação ou transferência de calor. Como que o calor migra de um corpo para outro? Bom, nós vimos então que quando dois objetos se encontram no mesmo sistema e eles possuem temperaturas diferentes, automaticamente vai existir algo chamado calor, que é a energia térmica que vai do mais quente para o mais frio. Mas como essa energia vai de um para o outro? Existem 3 maneiras de se propagar energia térmica. A primeira se chama condução. Na condução térmica, a energia ela é transferida molécula a molécula do material. Então, olha aqui na figura. Imagina que você tenha uma barra metálica e você pingue nessa barra metálica algumas gotas de parafina, de vela. Esquenta a vela, deixa pingar um pouquinho de cera e vai fazendo pingos nessa barra metálica ao longo dela. Coloca essa barra para ser esquentada por alguma coisa, o fogão ou a ponta de uma vela. Você vai perceber que essas gotas que você pingou de cera no metal, elas vão caindo sequencialmente. Por que isso acontece? Primeiro se esquenta o ponto do material que está em contato com o fogo e esse calor vai percorrendo esse material de forma a se afastar da origem da fonte de calor, até que chegue lá na outra ponta e esse material possa ser aquecido como um todo. Existem alguns materiais que são chamados de isolantes térmicos, porque eles têm a propriedade de não transmitir o calor ao longo de si de uma maneira tão eficiente. Por isso é mais útil na cozinha usar uma colher de pau para mexer uma panela quente, pois o cabo da colher de pau não vai esquentar em contato com o alimento dentro da panela. Outro tipo de isolante bem comum é o isopor. Então, o que a gente faz? Coloca algo gelado dentro, põe um pouco de gelo e fecha. E com isso a gente impede que o calor saia de dentro daquele sistema, fazendo com que a temperatura se mantenha baixa por mais tempo. Muito importante agora, pessoal, a condução térmica é a principal forma de propagação do calor nos sólidos, tudo bem? Para líquidos e gases, nós temos outro método de propagação de calor, chamado de convecção.
O processo de convecção ele ocorre por causa da diferença de densidades de uma mesma substância com relação à variação da temperatura. Então, por exemplo, na geladeira, nós temos o congelador, que é a parte fria. Com isso, ela resfria o ar que passa por perto do congelador. O ar frio, por ser mais denso, se movimenta para baixo da geladeira, dando espaço ao ar que é menos denso, que por sua vez sobe para a região do congelador. E isso cria uma corrente de convecção dentro da própria geladeira, para que seja mantida a mesma temperatura nela como um todo. O terceiro processo de transmissão de calor é chamado de irradiação e ele ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. Esse é o único processo que pode ocorrer no vácuo, que é a ausência de matéria. O melhor exemplo desse tipo de transmissão de calor é o processo de aquecimento do planeta com a luz do Sol. O Sol, que é uma grande fonte de ondas eletromagnéticas de todos os tipos, emite uma faixa particular chamada infravermelho que contém a energia térmica. E essa energia consegue chegar na Terra por meio do processo de irradiação. Alguns materiais são feitos com o objetivo de reduzir a quantidade de irradiação que atinge determinados locais, como plásticos e vidros. Por isso que algumas coberturas, principalmente de estufas, são feitas desses materiais. O plástico ele impede a passagem dos raios infravermelho, porém permite a passagem da luz, que é necessária para que as plantas realizem fotossíntese. Esse mesmo tipo de efeito ocorre na nossa atmosfera e nós chamamos isso de efeito estufa. Então, a luz e energia do Sol entra na Terra, sofre reflexão como qualquer onda eletromagnética, porém ela é barrada pela camada da atmosfera que contém vapores da água e gás carbônico, fazendo com que esse calor, com que essa energia térmica em forma de ondas eletromagnéticas fiquem aprisionadas dentro da atmosfera terrestre. Isso faz com que a temperatura do planeta suba alguns graus. E chegamos ao fim da nossa aula, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.